Olá pessoal, hoje eu estou trazendo de volta para vocês esse radinho aqui, o Uniden Pro 505, né? Esse radinho que estava com defeito muito esquisito, né? Defeitinho bastante esquisito. Então, no vídeo anterior eu solicitei para os colegas aí da frequência do canal, né? Que se pudesse dar alguma sugestão para mim, né? Para mim ver se eu resolvia esse problema, né? Vários colegas nos deram sugestões, a quem eu agradeço muito, a todos os colegas que deram sugestões para mim. E munido dessas sugestões, né? E da minha vontade de querer resolver o problema nesse rádio, porque você sabe, né? Que não é fácil. Rádio que a gente não tem esquema, né? Então, eu resolvi, com essas dicas, né? E também os meus anotações que eu já tinha feito esse rádio, ele agora voltou a funcionar, ó. Dá uma olhada. Ó. Agora tá funcionando perfeito. Até um pessoalzinho falando aqui no canal 3. Deixa eu ver. Ó. Viu? Olha lá, viu como funciona? Olha lá, agora tá funcionando perfeito. Você viu só? Deixa eu tirar daqui para mim poder falar, senão eles não vão deixar eu falar. Então, partindo desse pressuposto, eu fui no rádio e vim procurar um lugar onde que eu tava com suspeita, né? Até eu fiz uma marca aqui, porque o CI é tão pequenininho, eu fiz até um desenho para vocês verem onde é que ele tá. Esse CI aí. Esse CI, eu suspeitei, né, quando eu fiz o outro vídeo, que ele seria um amplificador operacional, né? Um operacional tipo do duplo, tipo do 4558. E eu só tinha o número dele, o 12904. A partir desse número eu fui na internet e fui procurar o datasheet dele. E eu acabei encontrando, ó. Deixa eu pôr o celular aqui, pra gente poder explicar mais 100%. Ó, eu achei até o nome e o sobrenome do macanudinho. É um NMJ12904. E como eu havia suspeitado, ele é um amplificador operacional duplo, né? Constituído por um amplificador A e um amplificador B, né? O amplificador A é responsável pelo bar graph da recepção, que está funcionando perfeito, tá? E o amplificador B é responsável pelo squelch, tá? A partir daí, para nós fazer um estudo, eu peguei e fiz um diagramazinho de bloco, desculpa a minha coisa aqui, ó. Um diagramazinho em blocos, né, do circuito, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para lá para ficar um pouco, ó. Espero que dê uma, deixa eu ver se está focando bem aqui. Aí, agora focou. Esse circuitinho aqui é um diagrama de blocos do rádio. Então, esse CI aqui, essa parte é responsável pelo bar graph e essa pro coisa. Então, para facilitar a coisa, para mim o entendimento mais fácil, eu anotei pino 5 do amplificador operacional, ele é o que vai ao potenciômetro de squelch junto com o circuito de divisor de tensão, tá? Pino 6 entra a uma referência do detetor. É a mesma referência que vem para cá, para poder fazer o bar graph subir e descer, né? Então aqui, ó, pino 6 vem a referência do bar graph. E pino 7 é a saída pelo sinal que vai para o microprocessador, que vai, por sua vez, vem pelo pino 18, sai pelo pino 16 e vai para o circuito que controla o squelch, tá? Esse circuito de controlar o squelch não estava funcionando, que esse que era o problema do CI. Ele sempre estava fechado. Aí então, fazendo os testes, né, tudo, eu fiz aqui todos os testes, está funcionando. Essa saída do pino 7, ela tem
ela funciona quando o potenciômetro de squelch está totalmente para a esquerda, o nível de tensão vai a zero. O nível de tensão vai a zero, a saída do amplificador operacional fica também zero. Vai para o pino 18 e teria que ter nível zero aqui também no pino 16 para abrir o squelch. Coisa que não está acontecendo. O nível entra baixo e continua alto. Parece que o processador aconteceu alguma coisa que ele sempre mantenha em torno de 5, 6 volts no pino 16, mantendo o circuito do squelch fechado. Aí, então, voltando aqui no potenciômetro do squelch, se você virar para a direita, essa tensão aqui começa a subir. Essa tensão subindo, a hora que ela atingir a tensão equivalente aqui, que entra no pino 6, que vem lá da referência do detetor, o squelch vai fechar. Fechando, o que acontece? Aqui vai aparecer um nível alto, entre 5 e 6 volts, vem no micro, por sua vez, fecharia o squelch. Esse circuito está trabalhando perfeitinho, está trabalhando normal, não está havendo alteração nenhuma, ele está funcionando normal quando você abre o squelch ou quando fecha o squelch. Aqui no pino 7 aparece nível alto e nível baixo. O problema está no processador. O processador está travado alguma coisa com nível alto no pino 16. Então, o que eu fiz para resolver esse problema? Eu fiz essa outra solução aqui, ó. Essa é a outra solução que eu fiz. Esse é o circuito modificado. O que eu fiz? Eu desconectei o pino 18 e o pino 16 do microprocessador. A saída do minu... Olha lá, o povo já está falando, tá vendo? Tá falando, deixa eu fechar o volume um pouco aqui. O pino 7, eu liguei aqui na entrada do circuito de squelch. Nesse ponto onde vinha do pino 16. Eu cortei o pino 16, coloquei o potenciômetro, a saída do CI na entrada do squelch. E a outra, essa daqui, que é do pino 7, que ia para o pino 18, eu também cortei. Então eu fiz um jump, um bypass. Tem um bypass do pino 7 para a entrada do circuito. Mas quando eu fiz isso, o squelch estava picotando um pouco, né? Sabe naquele nível onde que você vai virando o potenciômetro entre fechar o squelch e o squelch está meio aberto, meio fechado? Fica picotando, né? Aí eu coloquei um capacitor de 1 micro aqui, ó, na entrada aqui, para dar um pequeno delay pro circuito não ficar dando aquele picotamento, tá? Então, foi essa a solução que eu dei, ó. Você variando o squelch. Aqui é na entrada positiva e aqui é a entrada negativa. Na positiva, a hora que a tensão sobe, que ela supera essa tensão do pino 6, o squelch fecha. A hora que o sinal de referência lá do detetor sobe, ela supera essa tensão que está aqui, o circuito fica nível baixo, abre o squelch. É o que está funcionando no circuito, tá bom? Então foi essa a solução que eu dei pro nosso amiguinho aqui. Para resolver, porque o cliente praticamente ia perder o rádio, porque o defeito estando no processador ia ser difícil a gente consertar. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou na prática. Ó. Eu vou tirar o coisinho lá, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Esse é o nosso amigo processador, né? Opa, cadê? Aqui é o processador. E esse aqui, ó. Eu fiz exatamente um bypass, um jump, saindo do pino 7 para a entrada aqui nesse ponto que é a entrada do squelch. E aqui está um capacitorzinho que eu falei para vocês que eu coloquei SMD de 1 micro, tá? E aqui nesse ponto aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo focar. Aqui deixa eu achar ele aqui, é tão pequeno, aqui onde que está a chavinha. Eu fiz um microcorte e esse microcorte cortou a saída do processador, né? A saída do processador pro circuito. Então ele voltou a funcionar, tá? Tá bom? Então agora, pessoal, esse daí que eu queria compartilhar com vocês da solução que eu dei para um defeito esquisito, uma solução, tá?
não muito ortodoxa, mas funcionou muito bem, o rádio está trabalhando. O cliente provavelmente vai ficar contente, e se ele ficar contente, eu também vou ficar contente, porque ele não vai perder o rádio, vai estar funcionando, né? E o radinho aqui vai voltar ativa, tá? O radinho vai voltar ativa lá. Deixa eu ver se a turminha tá lá ainda no canal 3, só pra mim... Não, a turminha já não tá mais aqui. Ah, tá. É que eu fechei o volume. Olha lá. Olha lá, agora tá... Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu abaixar o volume aqui, ó. Então, ó, 73 a todos, né? E eu desejo tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena dica que eu estou compartilhando com vocês. Aquele abraço para todos. 73.